Bem-vindos ao podcast do Clube de Fãs de Emanuel Swedenborg, onde exploramos as grandes questões da vida, da consciência e do mundo para além do material. Hoje, vamos mergulhar na figura de um personagem verdadeiramente único na história intelectual e espiritual, a sua vida e os seus ensinamentos. Começou como um cientista rigoroso, mas acabou por se tornar um dos exploradores mais detalhados do mundo espiritual que alguma vez existiu. Emanuel Swedenborg não era um místico etéreo ou um eremita sonhador. Era engenheiro, inventor, anatomista, filósofo e conselheiro de Estado. Melhorou a produção industrial através do seu trabalho em tecnologia de mineração. Estudou o cérebro humano décadas antes do surgimento da neurociência. Os seus trabalhos científicos foram altamente estimados em toda a Europa. Ele era um verdadeiro faz-tudo do seu tempo. Um polímata, como se dizia na época dos descobrimentos. No entanto, quando tinha cerca de 50 e poucos anos, algo aconteceu que mudou tudo para ele. Ele afirmou que os seus sentidos interiores se tinham aberto, permitindo-lhe experienciar o que descreveu como o mundo espiritual, e isso enquanto estava totalmente acordado e com a mente clara. Ele não escondeu essas experiências, mas registrou-as com precisão e método, como um cientista a mapear um novo continente. Descreveu o céu, o inferno, os anjos, a consciência humana, o amor e a estrutura do mundo espiritual com detalhes extraordinários. Não usou formulações místicas vagas, mas uma prosa rigorosa e sistemática. Hoje, vamos sentar-nos com ele e fazer-lhe as perguntas que muitas pessoas teriam. Quem era ele? O que ele afirmou ter experienciado? E por que, depois de mais de 200 anos, as pessoas ainda falam das suas ideias? Emanuel Swedenborg, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado. É reconfortante saber que ainda há perguntas para as quais a tecnologia, por si só, não consegue dar respostas. Nunca imaginei que seria principalmente conhecido pelas minhas obras espirituais. Grande parte da minha juventude foi dedicada à ciência, à engenharia e à melhoria prática da sociedade. Acreditava que compreender o mundo natural era, em si, um caminho para aprender a sabedoria divina. Para mim, ciência e espiritualidade não estavam separadas. Eram apenas linguagens diferentes para descrever a mesma realidade. À medida que as minhas experiências mudaram, não rejeitei nem a ciência nem a razão. Apenas fui confrontado com experiências que a razão, por si só, não conseguia explicar, mas que também não podia negar. Abordei estas experiências da mesma forma que abordava a ciência. Observei, registrei, comparei padrões e procurei coerência. Acreditava que a verdade nunca deveria contradizer-se, seja no mundo natural ou no espiritual. Vamos falar sobre o seu início, porque a sua carreira foi fascinante, muito prática e com os pés na terra. Ele não era um forasteiro. Era respeitado nos círculos científicos e políticos. Aconselhava líderes de Estado. Envolvia-se em projetos industriais nacionais. Resolvia problemas de engenharia práticos. O que o impulsionou nestes primeiros anos? Seria ambição, curiosidade ou algo mais profundo? A curiosidade moveu-me. A curiosidade é o maior impulsionador. Eu queria entender como tudo funcionava, desde as mais pequenas estruturas do corpo humano até as órbitas dos planetas no céu. Acreditava que a criação tinha de obedecer a leis. Se Deus criou o universo, então o universo deve mostrar sabedoria, estrutura e ordem. Estudei matemática, mecânica, anatomia e filosofia natural, porque acreditava que a verdade, onde quer que se manifestasse, é uma só. Ao estudar o cérebro, interrogava-me como a consciência se liga à matéria. Suspeitava que a mente humana era mais do que apenas biologia, mas ainda não compreendia como essa ligação funcionava. Não via a ciência e a espiritualidade como inimigas. Via-as como dois caminhos diferentes que visam descrever a mesma realidade. Vamos agora a um ponto de viragem na vida dele, porque é aqui que a sua história se torna verdadeiramente extraordinária. Ele era um homem estabelecido, respeitado, próspero, e tinha alcançado grandes sucessos acadêmicos. Depois, aos 50 anos, começaram a surgir nele, como ele descreveria mais tarde, percepções espirituais. Hoje, alguns chamariam a isso um despertar espiritual.
Outros poderiam interpretá-lo como uma crise psicológica. E ainda outros talvez o vissem como uma revelação mística. Do ponto de vista dele, o que aconteceu? Isso aconteceu gradualmente, não de um dia para o outro. Primeiro, os meus sonhos tornaram-se mais ordenados e significativos do que os sonhos comuns. Não havia aleatoriedade nem caos neles. Eram como um guia, e parecia que estava a aprender através de símbolos e experiências, em vez de palavras. Aos poucos, estas experiências tornaram-se cada vez mais claras e começaram a estender-se à minha vida de vigília. Comecei a sentir que conseguia perceber outro nível da realidade, enquanto permanecia completamente consciente no reino material. Não sentia confusão nem instabilidade. Pelo contrário, sentia-me calmo e lúcido, como se alguém me estivesse a mostrar como a realidade funciona para além dos sentidos físicos. Questionava tudo. Examinava estas experiências em busca de razão, coerência moral e se levavam à compreensão ou à confusão. Se algo me levava à arrogância, ao medo ou ao caos, rejeitava-o. Se algo me levava à clareza, à humildade e à compreensão, prestava atenção. Abordava as experiências espirituais da mesma forma que as observações científicas. As pessoas perguntam-me muitas vezes se duvidei de mim próprio durante esse período. Por quê? Se alguém dissesse hoje que vê ou experiencia o mundo espiritual em carne e osso, muitos pensariam imediatamente que é uma doença ou imaginação. Alguma vez duvidaste da tua sanidade ou da tua compreensão destas experiências? Sim, sempre. Acredito que a dúvida é essencial. A fé cega é perigosa, tanto na religião quanto na ciência. Comparei as minhas experiências ao longo do tempo. Procurei por padrões e consistências. E verifiquei se essas percepções levavam a mais compaixão e compreensão, ou a arrogância e confusão. Muitas vezes, a fantasia leva as pessoas a sentirem-se especiais ou escolhidas. As minhas experiências tiveram o efeito oposto. Impuseram-me uma enorme responsabilidade e tornaram-me mais humilde. Não me sentia superior. Sentia que me tinha sido concedido o privilégio de observar as coisas para as poder descrever a outros. Esta diferença era muito importante para mim. Vamos falar sobre algo que é provavelmente um dos seus ensinamentos mais profundos. Você disse que Deus não manda ninguém para o céu ou para o inferno. Essa ideia obviamente desafia o pensamento religioso tradicional. Pode explicar o que quer dizer com isso? Nunca senti que Deus castigasse ou recompensasse as pessoas como um ser humano faria. Em vez disso, descobri que os seres humanos são naturalmente atraídos por ambientes que correspondem ao que mais amam no seu íntimo. Se uma pessoa ama sinceramente o bem, o conhecimento, a honestidade e o serviço aos outros, então, naturalmente, experimentará um estado de ser pacífico, significativo e conectado. A isso chamei céu. Se uma pessoa ama o controlo, o egoísmo ou o prejudicar os outros, então, naturalmente, experimentará um estado de ser isolado, ansioso e hostil. A isso chamei inferno. Isto não é uma punição imposta de fora, é simplesmente uma correspondência da própria verdadeira natureza. Estamos sempre a mover-nos em direção ao que amamos sinceramente, quer tenhamos consciência disso ou não. Isto muda fundamentalmente a nossa compreensão da moral. Já não se trata de seguir regras para evitar castigos, mas sim de que tipo de pessoa nos tornamos. Vê a vida como uma preparação para se tornar uma determinada pessoa, e não como a passagem de um teste? Sim, é exatamente isso. A vida não é um teste que se pode passar ou falhar. É um processo de crescimento. Cada decisão, cada hábito, cada escolha repetida molda aquilo que mais valoriza em si. E aquilo que mais valoriza em si determina onde se sentirá em casa, tanto nesta vida como para além dela. Não se pode fingir ser uma boa pessoa. No final, as suas verdadeiras motivações são reveladas a si mesmo e aos outros. Portanto, a vida não é sobre alcançar a perfeição, mas sim sobre seguir uma certa direção. Outro aspecto em que as tuas ideias surpreendem as pessoas é a tua descrição dos anjos. Não os descreveste como seres sobrenaturais alados e com auréolas. Descreveste-os como pessoas. Sim, os anjos são pessoas que cresceram espiritualmente. São aqueles que aprenderam a viver,
acima de tudo por amor, sabedoria e pelo desejo de ajudar os outros. Eles continuam a aprender, a criar e a construir comunidades. Sentem alegria através da cooperação e de um objetivo comum. As asas, representadas na arte, simbolizam a compreensão. A luz que os rodeia representa a sabedoria. Mas os anjos não são um tipo diferente de ser. São pessoas que evoluíram espiritualmente. Um aspecto do vosso trabalho que surpreende muitas pessoas é o vosso profundo foco no amor, nos relacionamentos e nos casais. Frequentemente, as pessoas esperam que os mestres espirituais falem principalmente sobre regras, moral ou rituais. Mas o Senhor dedica muito tempo a falar sobre o amor como o centro da própria realidade. Por que é que o amor ocupa um lugar tão central na sua visão do mundo? Porque o amor é mais do que apenas um sentimento. É uma força fundamental que molda a nossa consciência e a nossa realidade, tal como um escultor molda a sua obra. Tudo o que uma pessoa faz é, em última análise, motivado pelo que mais ama. Mesmo decisões que parecem lógicas ou práticas são influenciadas por motivos e valores mais profundos, como os fios invisíveis de um marionetista. O céu, como ele o entendia, não se baseava em autoridade ou hierarquia, como se poderia esperar de uma burocracia prussiana. Baseava-se em relações de amor mútuo, respeito e crescimento partilhado, semelhante a uma comunidade harmoniosa. A verdadeira união não é posse, controlo ou dependência. Trata-se de duas pessoas ajudarem-se mutuamente a tornarem-se a versão mais completa de si mesmas, como duas árvores que crescem lado a lado e se fortalecem mutuamente. O amor, baseado apenas na atração física ou na conveniência, irá desvanecer-se como uma flor efêmera. Mas o amor, baseado num objetivo comum, respeito e crescimento espiritual, pode perdurar para além da vida física, como um velho carvalho português que resiste a todas as tempestades. Também escreveu que os relacionamentos continuam após a morte, mas nem sempre da forma que as pessoas esperam. Isso é simultaneamente reconfortante e difícil para muitos. O que determina se os relacionamentos transcendem a vida física? O que permanece é o que é mais profundo e verdadeiro. Se duas pessoas permanecem juntas apenas por hábito, medo ou pressão social, essa ligação desfaz-se frequentemente quando a vida física termina. Se houver verdadeira compreensão, respeito e valores internos partilhados entre duas pessoas, a ligação pode continuar e até aprofundar-se. O mundo espiritual é um lugar de grande clareza. As pessoas tornam-se gradualmente mais honestas consigo mesmas, revelando quem realmente são e o que realmente amam. Esta honestidade determina quais relações permanecem fortes e quais se desvanecem naturalmente. Vamos falar sobre o que acontece imediatamente após a morte, porque isso é algo que é muito interessante para muitos. Não descreveram um julgamento imediato ou uma transformação imediata. Descreveram um processo mais gradual. Na sua opinião, o que acontece primeiro? Descobri que a maioria das pessoas não percebe de imediato que morreu. Muitas vezes, sentem-se como se tivessem simplesmente acordado noutro lugar. Reconhecem-se a si próprios e aos outros. Continuam a pensar e a sentir da mesma forma. Aos poucos, o ambiente torna-se um reflexo do seu estado interior. Aqueles que valorizam a bondade e a ligação encontram-se num ambiente que o espelha. E aqueles que valorizam o controlo ou o isolamento encontram-se gradualmente em circunstâncias que refletem esse estado. Não há uma transformação súbita e forçada. É mais um processo gradual de autodescoberta. Outro pilar da sua doutrina é a forma como se leem os textos sagrados. O Senhor sugeriu que muitas histórias religiosas são mais simbólicas do que literalmente históricas. Na sua opinião, por que é que o simbolismo era tão importante? Porque as verdades espirituais são muitas vezes demasiado complexas para serem explicadas diretamente. O simbolismo permite transmitir ideias profundas através de gerações e culturas. As histórias podem descrever lutas internas, desenvolvimento moral e despertar espiritual de uma forma que as instruções simples não conseguem. Se as pessoas se concentrarem apenas na interpretação literal, por vezes perdem o significado psicológico e espiritual por trás da história. Por exemplo, as viagens simbolizam frequentemente uma transformação interior.
As batalhas representam muitas vezes conflitos morais. As cidades simbolizam frequentemente estados da alma ou comunidades de fé. Portanto, para si, os textos espirituais não são apenas narrativas históricas, mas sim um guia para o desenvolvimento interior. Essa é uma abordagem completamente diferente de ler a religião. Sim. Ele acreditava que as escrituras divinas são escritas em camadas. O sentido superficial é uma camada. Um sentido simbólico mais profundo é outra. Ambas as camadas podem coexistir. Mas a camada simbólica contém, muitas vezes, as ideias mais transformadoras. Quando as pessoas percebem isso, os ensinamentos espirituais deixam de se basear no medo e passam a focar-se mais no crescimento e na compreensão. Gostaria de aplicar isso ao cotidiano dos nossos ouvintes de hoje. A maioria das pessoas não é cientista da alma e a maioria das pessoas não tem visões espirituais. Elas apenas tentam viver as suas vidas normais, lidar com o estresse, criar uma família e tomar decisões sobre trabalho, relacionamentos e o sentido da vida. Se alguém lhe perguntasse como as suas ideias se aplicam à vida cotidiana normal, o que diria em primeiro lugar? Acredito que o crescimento espiritual está intrinsecamente ligado à nossa vida cotidiana. Manifesta-se através dela. Cada decisão, cada hábito e cada escolha repetida molda quem tu és por dentro. Crescimento espiritual não significa realizar rituais ou exibir piedade. Em vez disso, trata-se de nos tornarmos mais honestos, mais compassivos e mais conscientes de como as nossas ações afetam os outros. Pequenos atos significam mais do que grandes gestos. Gentileza consistente, honestidade perante as dificuldades e a escolha de ajudar os outros em vez de pensar apenas em si, tudo isso molda o coração ao longo do tempo. Ninguém se torna bom ou sábio de repente. É um processo lento, construído sobre milhares de pequenas decisões. Isso é muito diferente da ideia de espiritualidade como uma fuga do mundo ou um retiro da vida humana comum. A espiritualidade que descreve é muito mais integrada no cotidiano. Sim. Eu nunca acreditei que a espiritualidade nos exige uma fuga da vida. Pelo contrário, sempre pensei que ela nos convida a mergulhar mais fundo, mas com uma intenção mais clara. O trabalho pode ser espiritual, se ajudar os outros. As relações podem ser espirituais, se fizerem as pessoas crescer. Até a aprendizagem e a resolução de problemas, se forem feitas por curiosidade e pelo desejo do bem e não pelo ego, podem ser espirituais. Não se trata de deixar este mundo. Trata-se de nos tornarmos na pessoa que o pode tornar melhor para os outros. Vamos falar sobre o mundo moderno, especialmente agora. Hoje em dia, as pessoas vivem numa era de excesso de informação, muito estresse, comparação constante com os outros e distrações incessantes. Acha que a vida moderna dificulta o crescimento espiritual ou apenas o torna diferente? Eu penso que cada época tem os seus próprios desafios. A vida moderna oferece mais conhecimento e oportunidades do que as gerações anteriores, mas também traz mais barulho, mais distrações e uma pressão crescente para medir o nosso valor através de comparações. A tarefa de hoje é aprender a manter a paz interior num mundo de constantes estímulos externos. O crescimento espiritual requer momentos de reflexão. Requer um olhar honesto sobre os próprios motivos, intenções e valores. A tecnologia não é o problema. A perda da consciência de quem nos estamos a tornar, isso sim é o problema. Falavam frequentemente sobre significado e propósito. Muitas pessoas sentem-se perdidas hoje em dia, ou sentem que o seu trabalho ou as suas vidas não têm propósito. Na sua opinião, como é que as pessoas podem encontrar o seu propósito? O sentido da vida é muitas vezes mais simples do que as pessoas pensam. O sentido surge quando fazemos parte de algo maior do que nós próprios. Surge quando ajudamos os outros a crescer, a aprender ou a viver de forma mais pacífica. Nem todos estão destinados a mudar o mundo de forma grandiosa, mas todos podem melhorar a vida de outras pessoas, mesmo que seja apenas um pouquinho. Quando as pessoas se concentram apenas no sucesso pessoal ou no estatuto, sentem-se muitas vezes vazias. Quando as pessoas se concentram em ser úteis, sentem-se muitas vezes realizadas. A utilidade cria sentido. Há um tema que perpassa todos os seus ensinamentos, e é a ideia de que aquilo que amamos nos molda. Se os ouvintes pudessem levar apenas uma ideia simples dos seus ensinamentos, seria esta? Sim.
Presta atenção ao que realmente amas, não apenas ao que dizes valorizar, mas ao que realmente impulsiona as tuas decisões. As tuas motivações mais profundas moldam o teu caráter, e o teu caráter molda a tua experiência de vida, tanto agora como para além da vida física. Não podes fingir amar. Com o tempo, os teus verdadeiros valores serão visíveis nas tuas ações. A questão mais importante, portanto, não é no que acreditas, mas sim o que amas tanto que vives por isso. Antes de terminarmos, gostaria de colocar uma questão que liga diretamente às vossas ideias espirituais à vida moderna. Muitas pessoas hoje em dia não pensam necessariamente no céu ou na vida depois da morte no seu dia a dia. Estão focadas na carreira, na família, na sobrevivência, no stress e em tentar sentir-se estáveis num mundo que muda rapidamente. Se alguém não pensa em espiritualidade de todo, mas se esforça para viver uma vida decente, as vossas ideias são relevantes para essa pessoa também? Sim, muito apropriado. Crescimento espiritual não significa pensar constantemente em religião ou no além. Manifesta-se nas escolhas diárias, nos hábitos que se desenvolvem e nas motivações das próprias ações. Cada vez que uma pessoa escolhe a honestidade em vez do engano, a bondade em vez da crueldade, ou ajuda os outros em vez de ser egoísta, ela molda o seu caráter interior. Com o tempo, este caráter interior torna-se mais real do que qualquer sucesso ou fracasso externo temporário. Uma pessoa que vive com integridade, compaixão e responsabilidade, mesmo que nunca pronuncie a palavra céu, já está a construir o que eu chamaria de um paraíso em si mesma. Um aspecto surpreendente do seu trabalho é que o céu não é estático. Não é um lugar onde as pessoas simplesmente desfrutam de um descanso eterno. Você descreveu que as pessoas podem continuar a aprender, crescer e desenvolver-se mesmo após a morte. Por que é que o crescimento é tão importante na sua compreensão do céu? Porque a consciência foi criada para crescer. Uma vida estática não traz alegria nem propósito. O crescimento permite que as pessoas descubram novos conhecimentos, ligações mais profundas e uma maior capacidade de ajudar os outros. No céu, a aprendizagem continua. A criatividade continua. A exploração continua. A diferença é que o crescimento ocorre sem medo, sem engano e sem a necessidade de lutar pela sobrevivência. As pessoas crescem porque gostam de aprender e porque o crescimento lhes permite ser mais úteis para os outros. Muitas vezes, associaste utilidade com felicidade e significado. Hoje, muitas pessoas procuram o sucesso, o reconhecimento ou o estatuto, mas ao mesmo tempo sentem-se vazias e insatisfeitas. Por que achas que a utilidade traz uma satisfação mais profunda do que o estatuto? Porque o estatuto é externo, enquanto a utilidade reside nas relações. O estatuto depende de como os outros o veem. A utilidade depende de como influencia os outros. Quando uma pessoa se foca apenas no estatuto, a sua autoestima torna-se instável. Flutua consoante as comparações com os outros. Quando uma pessoa se foca em ser útil, experimenta um sentido imediato. Vê os resultados das suas ações na felicidade dos outros. O sentido cresce quando contribuímos para algo maior do que nós próprios. Um outro tema forte no seu trabalho é a ideia de que as pessoas não conseguem esconder as suas verdadeiras intenções para sempre. Isso soa bastante inspirador. Pode explicar o que quer dizer com isso? Na vida terrena, pode acontecer que as pessoas mostrem uma imagem de si mesmas que não corresponde ao seu verdadeiro eu interior. No entanto, as decisões repetidas revelam as verdadeiras prioridades. Com o tempo, os hábitos mostram o que uma pessoa realmente valoriza. No mundo espiritual, este processo torna-se ainda mais claro. As pessoas tornam-se gradualmente mais honestas consigo mesmas. Isto não é um castigo, é autoconhecimento. E o autoconhecimento é o início do verdadeiro crescimento. Se um ouvinte, que nos está a ver agora, quisesse ter uma vida mais significativa, mas se sente sobrecarregado, por onde o aconselharia a começar? Comecem pequeno. Prestem atenção às vossas decisões diárias. Falem com honestidade. Tratem as pessoas com justiça. Procurem oportunidades para ajudar os outros, em vez de os dominar. Não precisam de ser perfeitos. Apenas precisam de estar constantemente a melhorar, para melhor. Uma vida construída sobre milhares de pequenas e boas decisões será forte e significativa. Antes de chegarmos mesmo ao fim,
Tenho uma última e mais profunda questão, porque tudo o que ensinou parece convergir para uma ideia central. Disse que aquilo que amamos nos molda. Na vida moderna, as pessoas estão sob constante ataque dos meios de comunicação, da pressão social, das exigências do trabalho e do medo do futuro. Como pode alguém discernir o que realmente ama, e o que foi imposto ou o que foi persuadido a desejar? O verdadeiro amor manifesta-se na persistência, não em emoções fugazes. Muitas coisas podem captar a nossa atenção ou despertar o nosso entusiasmo. Mas aquilo que realmente amamos, fazemo-lo repetidamente, mesmo quando é difícil, desconfortável ou passa despercebido. Se alguém escolhe a honestidade, mesmo que uma mentira fosse mais fácil, isso mostra que ama. Se alguém ajuda persistentemente os outros sem esperar nada em troca, isso mostra que ama. Se alguém continua a aprender e a crescer, quando ninguém está a ver, isso mostra que ama. Os verdadeiros valores revelam-se através de atos repetidos, não por meras palavras. Devemos procurar oportunidades para servir os outros com amor altruísta e deixar-nos guiar pela sabedoria. Assim podemos encontrar paz e alegria neste mundo e alcançar a felicidade eterna no além. Parece que este é um bom momento para terminar este episódio. Emanuel Swedenborg desafiou as noções das pessoas sobre a vida, a consciência, a moralidade e o propósito. Quer considere as suas ideias como uma visão espiritual, filosofia ou reflexão psicológica, elas incitam-nos a fazer perguntas mais profundas sobre as nossas vidas. Muito obrigado por se juntar a esta conversa. E obrigado por ouvir o podcast do Clube de Fãs de Emanuel Swedenborg. O nosso site é swedenborg.netlify.app. Visite-nos para mais conteúdo como este. Até a próxima, mantenham-se curiosos, continuem a pensar e tomem conta uns dos